Estamos aqui novamente, meus amigos, né? Partilhando as situações da Fênix, partilhando as situações nas videoterapias, certo? Hoje nós vamos falar de um problema muito grave que acontece na área da dependência química. A área da dependência química, ela tem um triângulo da obsessão, certo? Que são ressentimentos. O que acontece num dependente químico quando não tem a química do cérebro formada? Acontece que desde criança ele guarda ressentimentos, medo, certo? Rancor, tristezas, tá entendendo? Que ele não consegue trabalhar. Quando vem esse vazio desses ressentimentos, dessas mágoas, né? Desses medos, né? Como ele não consegue trabalhar e ele começa a usar droga, que ele tem a propensão para usar droga e álcool, o que acontece? Forma um triângulo, certo? Que é o obsessor dentro do indivíduo. E o indivíduo, mesmo que esteja buscando recuperação, continua essa atuação na mente dele. Então, quando ele começa, certo, a buscar recuperação, ele tem que trabalhar nesses ressentimentos, nessas mágoas, nessas raivas, nesses medos, né, que lhe compete desde criança. E quando ele vai se amadurecendo, esses medos, essas situações todas, envolvem no subconsciente dele. E quando ele começa a beber ou usar uma química diferente, que é droga ou álcool, qualquer coisa assim, o que acontece? Aquilo vai empaturrando o seu cérebro de uma maneira que ele não tira esse lixo do subconsciente. O nosso propósito dentro das clínicas e dentro da clínica onde eu trabalho é fazer uma limpeza geral, certo, desse subconsciente, desse triângulo obsessor que impede o indivíduo de ficar limpo. Quando o indivíduo se torna uma pessoa, no qual eu sempre falo nas videoterapias, ele se torna uma pessoa, certo, com raiva, agravante ou crônico, né, de tanto beber, de tanto se drogar, a coisa mais difícil é o dependente químico limpar esse lixo psicológico que está no seu subconsciente. É por isso que nas clínicas, onde que a gente faz a manutenção, certo, com os profissionais da área, nós colocamos esse programa de recuperação numa situação onde que ele tem que fazer esses passos todos, certo? Adquirindo esses recursos que vão beneficiá-lo para o futuro. Porque o que importa para o dependente químico não foi o que aconteceu ontem. O ontem é trabalhado dentro da clínica. É o que está acontecendo hoje. Hoje que é o dia principal da vida. O amanhã ninguém sabe. Então esse triângulo obsessor que a pessoa tem, principalmente o dependente químico, ele não consegue largar se ele não trabalhar nele. Ele precisa trabalhar escrevendo, certo? Fazendo um quarto passo, como já foi explicado, para ele limpar esse subconsciente. Veja bem, nos Estados Unidos, o que está acontecendo? Quando a pessoa é presa e ele fica uns 8 a 9 anos preso, mesmo sendo de menor, né? O que acontece? 4 anos os psicólogos, as psicólogas ficam trabalhando com ele. Para que isso? Para ele vir se arrepender do que ele fez. E quando passa 4 anos, ele encarcerado, é chamado um indivíduo da família,
que talvez perdeu seu filho ou sua mulher. Para quê? Para beneficiar a culpa, para ele tirar esse lixo do subconsciente dele, porque o programa é espiritual, e esse programa sendo espiritual, precisamos trabalhar com as situações que estão no nosso subconsciente, que está escondido dentro do nosso cosmo, né? Que é o nosso cérebro. E às vezes vem essas raivas, e se ele não trabalhar com essas raivas, com esses medos, com esses ressentimentos, o que pode acontecer? Ele vai voltar a beber e usar drogas novamente. Por isso que o programa tem que ser um programa bem adequado, para ele limpar, se perdoar da situação que ele fez no passado, para viver o presente e para ter um futuro melhor. Quando ele começa a trabalhar nessas várias situações, aí ele começa a buscar recuperação. Aí o propósito de vida dele começa a se modificar. Nós temos notado que as pessoas que ficaram limpas, né, esse mês passado, esse mês aqui, agora que nós estamos, que nós mandamos para casa, que depois voltaram para conversar conosco novamente, alguns limparam esse lixo, certo? Psicológico que está no seu subconsciente. Outros não. Outros ainda sentiu raiva da família, porque foi internado. Outros sentiu raiva das pessoas que tentaram ajudá-lo. Outras pessoas tiveram ressentimento das mulheres que separaram, certo? Ou dos homens que separaram das mulheres. Então essa situação, se ela não for trabalhada e bem trabalhada e especificada, certo? Não tem um retorno específico para a pessoa buscar a recuperação. Por isso que a bipolaridade do dependente químico, ela é bem alto grau do que as pessoas normais que não são doentes, certo? Porque as pessoas que não têm problemas de depressão, não têm problemas com bebidas, com drogas, certo? Podem ver que eles sabem trabalhar, a maioria sabe trabalhar com a raiva, sabe trabalhar com as depressões, sabe trabalhar com os medos, com os ressentimentos. O dependente químico já não sabe trabalhar com isso. Por isso que quando ele entra numa clínica para ser trabalhado por profissionais, ele tem que entender nesta área que ele precisa eliminar todo o lixo psicológico que tem no seu subconsciente. Isso daí não é só para o dependente químico, isso daí também é para as pessoas que querem viver melhor, que querem ter uma vida melhor. Por isso que em todas as clínicas que nós colocamos as pessoas que necessitam de recuperação, certo? Existem os professores de educação física. O porquê disso daí? Porque quanto mais exercício o dependente químico ele começa a fazer, mais leituras, tá entendendo? Ele vai eliminando esse lixo, certo? Que se torna um lixo psicótico, um lixo emocional, onde que ele vai chegar a hora que não vai saber trabalhar com essa situação quando sair da clínica. Ao sair da clínica, ele tem que continuar fazendo o que foi feito na comunidade. Quando ele começa a limpar esse lixo, certo? Psicológico que há no seu subconsciente, que o programa dos 12 passos dão, que é o quarto ao quinto passo, ele começa o quê? Certo? A se libertar das suas garras, né? Certo? A se libertar das suas correntes que o travam. Ele começa a libertar da sua escravidão, certo?
que tanto escraviza ele. Porque o importante na área da dependência química não é a bebida e a droga, é a procura que ele faz para beber e se drogar. Se ele não trabalhar nas suas frustrações, nas suas raivas, nos seus medos, certo? O que acontece? Acontece que ao sair da clínica, ele volta a beber e usar drogas novamente. Porque é onde que a química do cérebro, a falta de serotonina, dopamina e endorfina, influencia também no seu sistema nervoso central. Porque vocês podem notar que várias videoterapias que nós passamos, né, aquele desenho que nós passamos uma vez aqui, mostra que quando a pessoa usa droga, ou a pessoa usa álcool demais, é para gerar mais dopamina no cérebro. Então ele tem que aprender que ele tem uma doença e que ele pode fomentar outra dopamina dentro dele, como exercícios, literaturas, trabalho, responsabilidade, honestidade. Aí ele vai acumulando, certo, subterfúgios mais aguçados para ficar limpo. Quando a família começa a entender isso, indo nos grupos, e ele também indo nos grupos, começa a entender isso melhor, vocês podem ver que as pessoas, como elas ficam limpas das drogas e do álcool, elas mudam o seu perfil. Elas mudam até o seu jeito de caminhar, né? Elas mudam até o jeito de falar. Então, essas situações é que nós trabalhamos nas nossas clínicas, onde que nós colocamos os nossos pacientes, para eles entenderem melhor que eles precisam modificar o todo da vida dele, o eu interior dele. E esse triângulo da obsessão está na área da dependência química. Quando ele começa a se envolver com um programa de recuperação, ele vai ficar mais com estabilidade, certo? Para ficar limpo lá fora. Quando ele percebe isso, que ele está começando a respeitar as outras pessoas, a respeitar o que falam para eles, a respeitar os modos de vida, certo? Que tem que ter a honestidade do respeito dessa modificação interna, eles começam a progredir na vida. Eu nunca vi uma pessoa que saiu de uma clínica e começou a participar de reuniões, certo, que não cresceu na vida, tanto psicologicamente, tanto materialmente, certo, e tanto com toda a honestidade que vários têm. Na nossa comunidade, onde que eu trabalho, né, e onde que a gente manda as pessoas que estão precisando, certo? Lá tem profissionais onde que lhe ensinam a retirar esse lixo psicológico que tem dentro dele. Quando é retirado esse lixo, aí ele vai para frente. Mais uma vez, né, eu quero agradecer, estamos agora, certo, com um HTB, certo? Que é um carro que está fazendo um resgate, né? Se vocês precisarem, vocês têm os nossos telefones. Se vocês tiverem alguns filhos ou parentes, a Fênix está de braços abertos para ajudá-los, certo? De todas as maneiras, né? De pagamentos também, certo? E a família principalmente, que precisa ter reuniões, conversar com as famílias, para como lidar com o indivíduo que está irresponsabilizando a sua casa, certo? Ou a sociedade, né? Está sendo irresponsável, e nós estamos com toda boa vontade para ajudá-los imensamente.
Qualquer coisa que vocês precisar da gente, tem os nossos telefones, tem os nossos sites, né? A Solo Tudo também está com a nossa revista, que vai sair agora em maio, certo? O que vocês precisarem da gente, estamos a 24 horas espontaneamente para ajudá-los. E se precisar também, procure-nos no nosso Face, né, no YouTube, certo? Agora nós vamos passar para o Google também. Pode procurar, nos ligar para nós, que a gente vai explicar direitinho como tem que atuar com o seu filho que está sofrendo por causa das drogas aí fora. Meu muito obrigado, desejo a todos vocês, meus cumprimentos a essas pessoas que nos acompanham nas nossas videoterapias, certo? Temos agora, certo, situações mais ainda benevolentes, né? Com comunidades clínicas que podem receber aquelas pessoas que sofrem pela adicção ativa e pela dependência química que está destruindo muita gente aí fora. Meu muito obrigado.